que você está acumulando na sua vida, bênçãos ou maldições? Antes de continuar, um aviso honesto. Esse vídeo não é para te confortar, é para te confrontar. Se você está procurando desculpas, saia agora. Se está pronto para a responsabilidade, fique. Para uma árvore crescer até os céus, é necessário que suas raízes cheguem ao inferno. Frase atribuída a Carl Gustav Jung. Essa frase não fala de sucesso. Não fala de prosperidade financeira. Não fala de espiritualidade superficial. Ela fala de algo que a maioria dos homens evita a vida inteira: descer até aquilo que foi enterrado. E é por isso que eu te faço a pergunta que abre esse vídeo, e que vai ecoar até o final. O que você está acumulando em sua vida? Bênçãos ou maldições? Vamos continuar a dissecação da alma, porque não existe crescimento verdadeiro sem descida. Não existe bênção duradoura sem confronto com a própria sombra. E não existe homem forte que construa algo sólido fugindo do que ele é quando ninguém está olhando. Nesse vídeo, nós vamos atravessar juntos 4 camadas que quase ninguém tem coragem de atravessar. As raízes invisíveis, aquilo que você acumulou no subconsciente ao longo da vida. O campo dos pensamentos, onde bênçãos e maldições começam a ser geradas. O critério espiritual de Jesus, porque ele confronta intenções antes de comportamentos. Os frutos inevitáveis, como seus resultados denunciam o que você vem cultivando. Nada aqui é simbólico demais para ser ignorado. Nada aqui é abstrato demais para servir de desculpa. Descer até as raízes, onde tudo começa de verdade. Antes de falar de frutos, antes de falar de colheita, antes de falar de bênçãos ou maldições, nós precisamos descer. Porque toda árvore revela no alto apenas aquilo que foi nutrido embaixo. As raízes, aqui, não são apenas traumas evidentes, elas são mais sutis, mais perigosas. São pensamentos repetidos, são ressentimentos cultivados em silêncio. São desejos que você finge não ter, mas alimenta mentalmente. São narrativas internas que você conta para justificar quem se tornou. Jung chamava isso de sombra, não o mal explícito, mas tudo aquilo que foi reprimido, negado ou racionalizado. E deixa eu ser direto com você, como homem para homem, o que você não enfrenta nas raízes não desaparece, apodrece. E raízes apodrecidas não geram árvores abençoadas. Geram árvores tortas, instáveis, que cedo ou tarde caem. Normalmente em cima de quem você mais ama. Então agora a pergunta começa a ganhar peso. O que você está acumulando em sua vida? Bênçãos ou maldições? Porque você acumula todo dia. Não existe neutralidade. Cada pensamento repetido é uma semente. Cada intenção nutrida é um fertilizante. Cada justificativa é uma pá cavando mais fundo. E se você não escolhe conscientemente o que planta, o inconsciente escolhe por você. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. E se você olha por muito tempo para o abismo olha de volta para você. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. O perigo não é olhar para o abismo, é fingir que ele não existe. O homem que não desce as próprias raízes, não se torna puro, se torna inconsciente. E inconsciente, ele espalha maldição achando que está sendo justo. Essa foi apenas a descida inicial. Ainda não falamos de comportamento. Ainda não falamos de pecado visível. Ainda não falamos de fruto. Falamos do solo. Na próxima parte nós vamos entrar em algo que desmonta muita teologia rasa. Por que Jesus confronta pensamentos antes de ações? E por que ele chama isso de justiça verdadeira? Se seus pensamentos fossem auditados hoje, eles te levariam mais para bênçãos ou mais para maldições? Pensa nisso, porque na próxima parte, não vai dar para se esconder atrás do comportamento. Então vamos descer mais fundo. Sem metáfora bonita. Sem anestesia. Aqui é onde muitos homens começam a se justificar. E é exatamente por isso que precisamos ir. Os pensamentos e o escândalo da intenção. A quebra da ilusão religiosa. Existe uma mentira confortável que atravessou séculos de religião mal compreendida. A ideia de que Deus se importa mais com o que você faz, do que com o que você alimenta por dentro. Jesus nunca ensinou isso. Na verdade, ele confrontou exatamente o oposto. O problema é que um Cristo que julga intenções é muito mais perigoso do que um Deus que apenas fiscaliza comportamentos.
Porque comportamento você controla em público. Pensamento não. A lógica de Jesus, a raiz vem antes do fruto. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus desmonta o moralismo externo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Isso não é exagero retórico. É cirurgia espiritual. Jesus não está dizendo que pensamento e ação são a mesma coisa. Ele está dizendo que um nasce inevitavelmente do outro. A ação é apenas o último estágio de algo que começou muito antes, no silêncio da mente. Existe um padrão claro nos evangelhos que muita gente ignora. Jesus é surpreendentemente misericordioso com pessoas ríspidas, duras, até socialmente inadequadas, mas extremamente duro com a hipocrisia interior. Ele acolhe a mãe que fala de forma áspera. Ele corrige, orienta, mas abençoa. Por outro lado, ele confronta severamente aqueles que cultivam pensamentos impuros, mesmo mantendo uma fachada de religiosidade impecável. Por quê? Porque a rispidez pode ser fruto de ignorância, cansaço ou contexto, mas a intenção impura é cultivada em silêncio. Ela exige tempo, repetição, consentimento interno. E é aí que mora o perigo. Então agora eu te pergunto, sem rodeio: qual é a média dos seus pensamentos ao longo do dia? Não os pensamentos que você mostra, não os pensamentos que você justifica, os pensamentos que retornam. Eles te puxam mais para a gratidão ou para ressentimento? Para a construção ou para a fantasia? Para a responsabilidade ou para a fuga? Porque pensamentos não são neutros. Eles estão sempre acumulando algo, bênçãos ou maldições. Pensa agora em algo, ou alguém, que você ama de verdade. Talvez um filho, talvez sua esposa, talvez algo que dá sentido à sua vida. Agora me responde: como exatamente você faz para sentir amor por isso? Explica em palavras. Detalhe o processo. Você não consegue, e não é falta de inteligência. É porque o amor não nasce do raciocínio. Ele nasce de um estado interno. Você não decide amar pensando. Você habita o amor sentindo. Da mesma forma, você não se torna amargo por um grande erro. Você se torna amargo por pensamentos pequenos e repetidos. Epicteto, filósofo estoico, dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre os acontecimentos. Ou seja, não é o que te acontece que determina se você acumula bênção ou maldição. É como você pensa sobre o que acontece. Aqui Jesus, o estoicismo e a psicologia moderna se encontram, todos apontando para o mesmo lugar. O campo decisivo é interno. Se os pensamentos são sementes, se as intenções são raízes, então existe uma pergunta inevitável: como saber o que realmente está dentro de você? A resposta de Jesus é brutalmente simples, e impossível de burlar. Na próxima parte, vamos encarar a frase que encerra qualquer auto-engano: pelos frutos conhecereis a árvore. E aí não adianta discurso. Não adianta intenção declarada. Só sobra resultado. Então vamos até onde não dá mais para fingir. Aqui a espiritualidade deixa de ser discurso e vira evidência. Aqui o homem para de falar do que acredita e começa a encarar o que colhe. Pelos frutos conheceis a árvore. A frase que encerra qualquer auto-engano. Jesus não era um filósofo abstrato. Ele não falava para confundir. Ele falava para revelar. E uma das frases mais perigosas que ele deixou foi esta: pelos frutos conhecereis a árvore. Mateus 7:16. Perigosa porque ela elimina o álibi. Elimina o eu sou assim mesmo. Elimina o minha intenção é boa. Porque Jesus não diz, pelas intenções conhecereis o homem. Ele diz, pelos frutos. Ou seja, o invisível se torna visível. O interno se manifesta. O que foi acumulado aparece. O homem moderno avalia a si mesmo por intenção e julga os outros por resultado. Jesus inverte isso. Ele ensina que a árvore não escolhe o fruto que dá. Ela apenas revela o que está sendo nutrido nas raízes. Então, antes de justificar sua história, seu passado ou suas dores, olha com honestidade para os frutos. Seus relacionamentos são estáveis ou caóticos? Sua presença gera paz ou tensão? As pessoas melhoram ou se desgastam depois de conviver com você? O ambiente que você lidera floresce ou apodrece?
Essas respostas não mentem. Elas apenas mostram doce ou amargo. Não existe meio termo. O fruto bom não precisa ser anunciado. Ele é reconhecido. Da mesma forma, fruto amargo não se esconde por muito tempo. Pode até ser disfarçado com um discurso espiritual, mas o gosto aparece na boca de quem prova. Então eu te faço a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Os frutos que você colhe hoje são doces ou amargos? Não responde rápido. Resposta rápida geralmente é defesa. Aristóteles dizia que o caráter é formado por hábitos repetidos, não por grandes decisões isoladas. Você não se torna um homem íntegro por um voto emocional. Você se torna íntegro por aquilo que você repete quando ninguém vê. O mesmo vale para o oposto. Frutos amargos raramente vêm de um grande pecado. Eles vêm de pequenas concessões diárias, pensamentos aceitos, ressentimentos nutridos, fantasias toleradas. E quando o fruto aparece, o homem se surpreende, como se a árvore tivesse decidido trair. Ela não traiu. Ela apenas obedeceu às raízes. A vida é como espelho, não como acusação. Essa parte não é para te culpar, é para te orientar. A vida não te acusa. Ela reflete. Ela mostra onde você tem acumulado bênção, e onde você tem acumulado maldição. E aqui vem um ponto crucial. Não existe fruto neutro. Tudo que cresce em você vai alimentar alguém. Ou nutrir. Ou adoecer. Se os frutos revelam a árvore, se a árvore revela as raízes, então existe uma pergunta prática: como observar os pensamentos antes que eles virem raiz? Aqui entramos em um território que une Jesus, psicologia moderna e filosofia oriental de forma surpreendente. Na próxima parte, vamos fazer o paralelo com um livro que muitos homens leem, mas poucos aplicam: O Poder do Agora. Não como moda espiritual, mas como ferramenta de vigilância interior. Então vamos para o ponto, onde poucos homens permanecem tempo suficiente. Aqui não tem mais confronto externo, aqui começa a disciplina interior. A observância do pensamento, o campo onde tudo é decidido. O problema não é ter pensamentos, é ser possuído por eles. Existe um erro comum quando se fala de vigilância mental: achar que o objetivo é parar de pensar. Isso é impossível. E toda tentativa vira repressão, não transformação. O ponto não é eliminar pensamentos. É não se identificar automaticamente com eles. Aqui entra um paralelo importante com o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Tolle não fala de moralidade. Ele fala de consciência. Ele afirma algo simples, mas devastador para o ego: você não é o seu pensamento. Você é aquele que o observa. Jesus ensinou isso antes, só que com outras palavras. Quando Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ele não está dizendo, nunca tenha pensamentos errados. Ele está dizendo, observe antes que o pensamento crie raiz. Tentação, no sentido bíblico, não começa no ato. Começa no consentimento interno. E consentimento nasce quando você não percebe o que está acontecendo dentro de você. Quando você traz atenção total para o momento presente, o pensamento perde força automática. Não porque ele é combatido, mas porque ele é visto. E pensamento visto é pensamento enfraquecido. Aqui está o ponto que muitos homens ignoram. Maldições precisam de inconsciência para crescer. Bênçãos prosperam em atenção. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Isso não é autoajuda. É disciplina. O homem forte não é aquele que nunca é atacado por pensamentos ruins. É aquele que não entrega o governo da própria mente a eles. Vigiar pensamentos é treino. É desconfortável. É silencioso. E ninguém vai te aplaudir por isso. Mas é exatamente aí que a árvore começa a mudar. Quando você percebe um pensamento de ressentimento surgindo e não o alimenta, você está arrancando uma raiz antes que ela apodreça o solo. Quando você percebe uma fantasia se formando e não a repete mentalmente, você está escolhendo bênção. E essas escolhas não parecem grandes, mas elas acumulam. Agora já está claro. Pensamentos são sementes. Sementes criam raízes. Raízes determinam frutos. Resta apenas uma pergunta, a mais difícil de todas: o que fazer com aquilo que você já acumulou? Porque ninguém chega aqui com o campo limpo, então agora nós fechamos o círculo. Sem promessa vazia, sem frase bonita para sair leve. Aqui é chamado a responsabilidade adulta. Ninguém chega à vida adulta sem ter acumulado coisa errada.
Ninguém atravessa o mundo sem carregar raízes tortas. Ninguém sai ileso do próprio passado. O problema não é ter sombras. O problema é fazer pacto com elas. Reforma pessoal não começa com culpa. Começa com lucidez. A diferença entre culpa e arrependimento: culpa paralisa. Arrependimento organiza. Culpa te faz se sentir mal consigo mesmo. Arrependimento te faz mudar de direção. Na Bíblia, arrependimento significa literalmente mudança de mente. E isso conecta tudo o que foi dito até aqui. Você não muda a vida mudando apenas comportamento. Você muda a vida mudando o que aceita habitar na mente. O campo já está plantado, a questão é o que você vai fazer agora. Talvez você olhe para seus frutos hoje e pense: já estraguei tudo. Não, você apenas revelou o que estava sendo cultivado. E aqui entra uma verdade dura mas libertadora. O passado explica, mas não governa. Você não pode desplantar ontem, mas pode escolher o que vai nutrir hoje. Toda raiz morre sem alimento. Toda bênção começa pequena. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse espaço é o agora. É onde você vigia pensamentos. É onde você escolhe o que alimentar. Mesmo em condições extremas, Frankl entendeu algo que muitos homens livres ignoram. Ninguém pode decidir por você o que você permite crescer dentro. Então agora eu te pergunto, não como pregador, não como terapeuta, mas como homem. O que você está acumulando na sua vida? Bênçãos ou maldições? E mais importante, o que você vai começar a acumular a partir de hoje? Porque a árvore do amanhã está sendo nutrida agora. Se esse vídeo te confrontou, não fecha ele aqui. Escolhe uma coisa que você vai parar de alimentar conscientemente. Um pensamento. Um ressentimento. Uma fantasia. Escolhe uma prática diária de vigilância. Nem que sejam 2 minutos por dia para observar a própria mente sem fugir. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com outro homem que você sabe que precisa parar de viver no automático. Esse canal não é sobre se sentir melhor. É sobre se tornar melhor. Raízes profundas sustentam árvores altas. Mas só quando são limpas, vigiadas e nutridas corretamente. A pergunta não é se você vai colher. Você vai. A pergunta é: o gosto vai ser doce ou amargo? Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.